Olá, pessoal. Sou o professor Pedro Miranda, da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho de personalidade e, conforme o caminhar, a gente vê também um pouquinho sobre o que significa violência e agressividade. Entender que os dois conceitos são distintos e que são importantes no mundo jurídico, até para uma questão de defesa, saber quando é, né, no Código Penal ele especifica roubo, né, de furto, aonde o roubo é com violência e o furto não é com violência. Então, são características, né, da personalidade ou desvios dela que fica interessante a gente conhecer, ok? Vamos lá. Trazer aqui novamente os slides para a gente sair acompanhando e conversando. Psicologia aplicada ao direito, nossa disciplina. A gente traz aqui alguns conceitos de personalidade, né? Personalidade era entendida, inclusive, a origem da palavra persona, também grega, que traz a ideia da máscara. Era era um instrumento, né? Não instrumento, não, era uma máscara realmente que os atores utilizavam nas suas peças. E, com o passar do tempo, essa máscara que os atores usavam foi denominada de personalidade. Personalidade sendo uma constância do comportamento. Nós temos uma tendência genética, temos uma tendência, o indivíduo que trabalha com a gente, o meio social com o qual convivemos, e, decorrente disso, vamos montando, nós vamos lapidando o nosso temperamento, nossas tendências mais agressivas, nossas tendências, vamos dizer assim, mais cuidadosas, né? Mais tímidas. E nessa modificação, nessa interação com o ambiente, é que a gente vai construindo a nossa personalidade. A gente vai ver na aula de hoje que a ideia de personalidade não é algo pré-definido. A gente não nasce com uma personalidade, a gente vai construindo essa personalidade até ela ter uma certa estabilidade e pode ser modificada durante o período da vida toda. Alguns pensamentos, alguns pensadores acreditam que não, que a gente vai vendo isso no decorrer da apresentação, e em outros a gente vai percebendo de que ela pode se estender. Umas acreditam no livre-arbítrio, outras linhas de pensamento acreditam que livre-arbítrio não existe, e aí a gente vai lapidando o conhecimento e vai acompanhando essa história, né, essa evolução. A gente sabe que a personalidade é um processo dinâmico e que temos esses padrões persistentes e consistentes. Diferenciar personalidade e temperamento, porque há traços de personalidade. Então, alguém pode nascer com a tendência a mais à agressividade, alguém tem uma tendência a mais para sentir nojo. E essa lapidação, esse percurso que a personalidade vai trazer para a gente. Para Freud, a personalidade é algo construído até praticamente a adolescência. Depois da adolescência, a gente tem uma certa estabilidade, e nessa estabilidade a gente segue para o resto da vida. Novos psicanalíticos, eles já percebem, já entendem também que o desenvolvimento da personalidade pode ser feito até nos últimos momentos da vida. Para Freud, né, e a psicanálise, a personalidade é algo como uma economia psíquica. Vou trazer
Então, o que é que Freud pensava? Temos três instâncias do mundo psíquico. Nós temos o id, aonde duas forças, né, vivem e convivem em busca da satisfação plena. É uma pulsão de vida que leva o indivíduo à busca do prazer, e é a pulsão de morte, aonde o indivíduo busca a destruição, busca a morte por si só, mas não como algo danoso, mas uma força, né, que leva você a não buscar o prazer propriamente dito, mas uma força que busca a destruição dos obstáculos, a coragem para enfrentar os problemas, né, a força de não desistir dos desafios, a capacidade de resiliência. Ela vai desenvolver, a pulsão de morte vai desenvolver a resiliência de cada um de nós. Enquanto a pulsão de vida faz com que a gente busque o prazer e evite a dor. Dependendo da força ou da intensidade de cada uma dessas forças, a gente é que vai moldar o nosso comportamento dentro da psicanálise. Dentro dessas duas forças, a gente tem o ego, que é um administrador da realidade. O ego é que vai trabalhar e vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, administrando com as leis da natureza. Eu tenho o superego, que é um administrador das questões sociais e culturais, aonde o indivíduo está inserido, e ficam essas duas forças, id, com sua pulsão de vida e pulsão de morte, e ego, superego, com as questões valorativas, morais e culturais, aonde o ego vai fazer, ou vai administrar, ou, vamos dizer assim, o ego ele vai fazer a vontade daquele mais forte. Vamos um exemplo. Você está no seu trabalho e chegou no seu trabalho uma pessoa muito atraente. Vamos dizer assim, você já é compromissado. Então, o superego vai dizer a você que se afaste, porque você já tem um compromisso, que isso não é socialmente aceito, que isso não é moral. Enquanto o id, com sua pulsão de vida, vai querer buscar a satisfação, o desejo, que é aquele desejo de ter, de possuir, de conquistar aquela pessoa. Então, você já tem duas forças antagônicas. O superego, que vai trazer as questões morais e valorativas, dizendo, não faz, te afasta, você já é compromissado, isso não vale a pena. Enquanto o id faz o desejo, a vontade, eu quero, eu vou, e dependendo de qual deles for mais forte, o ego vai conduzir o comportamento. Se o id for mais forte, você vai lá, dá em cima, tenta conquistar e sai com a pessoa. Se o superego for mais forte, você já deixa de lado, você não vai, muda a atenção, se concentra no trabalho e esquece. Então, por aí vai. Tem até relatos dentro da psicanálise onde o indivíduo coloca de que esse comportamento do superego pode ser até inconsciente. Você está com filho em casa, doente, mas tem o desejo de sair com outra pessoa. O superego lhe diz que não é interessante, porque você tem que ficar com a família, que a família é mais importante. Então, mesmo assim, você pega o carro e sai. No caminho, antes de chegar, acontece um acidente besta. Você cai no buraco, o pneu estoura, você, ao fazer uma curva, você bate no meio-fio. Então, para a psicanálise, isso é o superego moldando o seu comportamento para que você não cometa o que ele chama de transgressão. Tá ok?
Deixa eu voltar aqui aos dados para a gente entender melhor como é que a gente pode trazer isso. A gente falou um pouquinho do conflito entre id, ego e superego, segundo a psicanálise. Freud, propriamente dito. Carl Jung, que também era psicanalista, mas no pensamento divergente de Freud, ele entende que a formação da personalidade ela é feita em infância, juventude, média idade e idade avançada. Ele acredita que nós temos um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. E isso é o forte da teoria junguiana. Então, como assim inconsciente coletivo? Jung tentou explicar o que seria inconsciente coletivo com a questão de aprendizagem. Ele dizia que foi feito alguns experimentos no mundo onde se treinava macacos, se treinava chimpanzés. Então, aqueles macacos que adquiriam um comportamento na Europa, por exemplo, com pouco tempo, quase que imediatamente, os animais que estariam em outro continente começavam a responder ou começavam a agir da mesma forma do que aqueles que foram ensinados. Então, era como se, de alguma forma, toda uma espécie ficasse conectada. Para a humanidade, Jung, ele traz a ideia de que contos de fadas, ele traz a ideia de totens, ele traz a ideia de personagens em várias histórias infantis, em cada cultura diferente do mundo, são semelhantes. E essa semelhança se daria decorrente ao inconsciente coletivo, que é o interessante que ele faz onde todas as perguntas foram feitas e onde existem todas as respostas. E o inconsciente pessoal. O que é esse inconsciente pessoal? É aquilo ali que eu vivo todo dia, né? Eu vivo o meu dia a dia, e esse meu dia a dia é minhas lembranças de meus aniversários, minhas festas, meus passeios, minhas convivências agradáveis e desagradáveis. Jung também acreditava que o ser humano, ele busca realizar suas metas. Ele faz um esforço gigantesco em busca de sua integridade e do conhecimento criativo. O indivíduo, a construção da personalidade se dá nessa perspectiva, em conseguir alcançar suas metas, em conseguir manter sua integridade e sempre num processo criativo, onde a realidade se apresenta de uma forma e o ser humano vai se adapta para superar aquele obstáculo, aquela dificuldade. Também o psicanalista, né, Adler, ele diz que existem 3 tarefas que o ser humano deve ter na vida. E é essas tarefas que ele busca, que ele vai conseguir construir a sua personalidade. O indivíduo, ele tem a necessidade de viver em sociedade, ele precisa estar no grupo social, ele trabalha, então a busca pelo trabalho, o tempo que ele disponibiliza no trabalho, é o que vai moldar a personalidade dele. Então, nesse aspecto, você pode pensar da seguinte forma: você tem um cidadão que trabalha em sua empresa e aquele cidadão não é muito disposto, né? Ele está sempre colocando um empecilho, ele está sempre se mostrando menos proativo, muito mais reativo, não desempenha a sua função com tanto agrado. Aí, como é que Adler pensava com relação a isso? Ele pensava de que o indivíduo, se ele, né, o tempo que ele consagrava ao trabalho era de forma despretensiosa
e relaxada, ele construiria para ele que aquela forma era uma forma de pensar e de agir sempre. Aí você pode dizer comigo, mas ele estava no trabalho que ele não gostava. Pode ser. É por isso que essas teorias são sempre discutidas, né, e debatidas. Mas se uma pessoa for corajosa e disposta a trabalhar em um lugar, ela vai ser disposta para trabalhar em qualquer lugar, inclusive para conseguir o próprio espaço em outro lugar, em outra empresa, em outra função. Se ele se mostra despretensioso e preguiçoso, ele vai ser preguiçoso em todas as esferas que ele encontrar. E na terceira fase, né, da terceira fase que Adler pensava, era que o indivíduo busca na vida desenvolver relações amorosas. Aí o cidadão vai dizer para mim: professor, então eu vivo pensando nisso. Eu vivo sempre, eu estou sempre nessa tarefa a partir de agora, sempre buscando relações mais amorosas. Não é justificativa para muitos relacionamentos amorosos e de forma contínua, constante e aleatória, certo? Mas era a necessidade de ter um companheiro, um parceiro que possa dividir as suas angústias, os seus sonhos, né? E trabalhar juntos nessa ideia. Para Adler, o ambiente social é muito forte nesse aspecto. É ele que vai dar a verdadeira força na construção da personalidade. A gente tem outra ideia, outra linha de pensamento, que é a fenomenológica humanista. Segundo Carl Roger, a criatividade, intencionalidade e livre-arbítrio são presentes em todo e qualquer indivíduo. Vou interromper aqui rapidinho para falar um pouquinho de vocês sobre Roger. Tá ok? Carl Roger, psicólogo. Estive aqui, voltei. Carl Roger foi um psicólogo e ele acreditava demais na humanidade, no ser humano. E ele tinha princípios bem tranquilos, bem sólidos com relação a isso. Ele dizia o seguinte: ele pensava que as estrelas no universo, elas conseguem entrar em harmonia uma com as outras e ter e manter um certo equilíbrio entre si. Ele acreditava que se os átomos, igualmente com as estrelas, conseguem entrar e viver em equilíbrio, então o ser humano ele também seria capaz de viver em harmonia consigo mesmo e com a sociedade. Então, por que o homem às vezes é perverso? Por que o homem não consegue essa harmonia? Lembra do direito? Que o direito, quer queira, quer não, entende que o homem é um ser bom, mas que é fraco ainda em sua vontade e precisa do instituto do direito para das normas jurídicas para que ele possa exercer livremente essa harmonia e esse bem-estar social. Então, para Roger, se a pessoa, se o indivíduo fosse nutrido de aspectos pessoais, físicos, que satisfizessem essa necessidade, esse bem-estar, ele tranquilamente seria capaz de viver em harmonia com a sociedade, na sociedade, sem precisar de um ordenamento jurídico coercitivo para que isso acontecesse. Então, Carl Roger, ele foi o criador da teoria centrada na pessoa, onde a pessoa vai dar o melhor caminho para a própria vida. Para Freud, o indivíduo ele é construído decorrente de uma economia psíquica, que essa economia psíquica é a diminuição da tensão entre ego e de superego,
e, e que a gente não teria necessariamente um livre-arbítrio. Então, para a psicanálise clássica, o indivíduo ele não tem livre-arbítrio e vive conforme as tensões psíquicas que ele possui e aonde descarregar essas tensões. Já para Roger, ele já entende que o ser humano é capaz de ser aquela história, né, de autoajuda, ser o ator, ser o diretor, né, ser o roteirista da própria vida. Vamos continuar lá, trazer aqui para vocês. Não entendo se assim foi, mas a gente vai assim. Então, para Roger, e no entendimento de Roger, para que a personalidade do indivíduo fosse construída, ele precisaria de 3 fatores. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro de forma emocional. Então, quando alguém consegue perceber que isso é muito percebida na seguinte forma. Você encontra geralmente uma criança de rua que não teve boas relações com seus genitores ou com a família, de uma maneira geral, foi uma criança muito sofrida, muito maltratada, e às vezes a pessoa quer se aproximar para ajudar. Então, o que é que acontece? Aquela criança, ela dificilmente ela vai reconhecer sinais de carinho, de afeto e de atenção. Ela não consegue reconhecer nem a fisionomia de alguém que seja sincero e queira ajudar. Visão positiva. Então, para Roger, aí é que tá. Para Roger, ele diz que o ambiente, para que nós consigamos nos harmonizar com a sociedade, com nós mesmos e com o mundo, nós precisamos ter um ambiente acolhedor, um ambiente positivo. Se não, que é realmente o que acontece, às vezes nós nem reconhecemos o que não reconheceríamos o que é uma pessoa boa, o que é uma pessoa mal. Acontece também o inverso. Crianças que são muito bem cuidadas, que têm um nível de atenção e de carinho saudável, elas não conseguem perceber situações perigosas e são enganadas na fase adulta, são enganadas mais facilmente do que essas crianças que foram maltratadas. Vai fazer, não, então eu vou começar a maltratar meu filho para que ele não sofra no mundo. Não é por aí. Estou dizendo que existe os dois extremos. Crianças que são muito mal cuidadas, elas têm dificuldade em confiar em alguém. Crianças que são super protegidas, elas são enganadas de forma mais fácil. Porque, inclusive, elas não conseguem perceber essas diferenças, essas nuances no comportamento. Aí vem, terceiro fator que Roger coloca, são as relações congruentes. Então, o que seria relações congruentes? Relações congruentes são essas situações harmoniosas, pacíficas, saudáveis, porque não precisa você criar distúrbios para a criança possa reconhecer um sinal de maldade ou de agressão. O mundo por si só já é capaz de ensiná-la disso. E para Roger, não seria necessário, porque se todas as pessoas vivessem nessa perspectiva, não haveria necessidade de agressividade, não haveria necessidade de ser enganados ou de maltratados. Maslow é outro pensador, também que estudou a personalidade, ele criou
a pirâmide de Maslow. Era aquela pirâmide das necessidades. Voltando aqui um pouquinho para vocês. Aqui, meu amigo. Pronto. Então, Maslow é o pensador que construiu a pirâmide de necessidade de Maslow, muito conhecida. Então, ele dizia que as nossas necessidades, ao serem satisfeitas, sempre nos levariam a um patamar maior. Então, se o ser humano tivesse suas necessidades básicas satisfeitas, ele seria capaz de buscar outro tipo de necessidade, que era a necessidade de convívio social. Depois que ele se sentisse bem, acolhido, inserido no ambiente social, ele buscaria novas necessidades, seriam as necessidades de segurança, garantir que aquela condição da qual ele conquistou no ambiente social fosse permanente. Então, ele queria um emprego que fosse capaz de sustentá-lo, ele estaria feliz, ou trabalharia melhor para manter o relacionamento do qual ele vive, e assim sucessivamente. Adler, junto com Carl Roger, junto com os estudiosos da fenomenologia humanística, acreditam que o ser humano ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher. E eu acho até muito engraçado que quando você tem uma linha de pensamento onde diz, livre-arbítrio não existe. Quando você pega o comportamentalismo, você diz, o livre-arbítrio não existe. Livre-arbítrio, se você colocar as normas e as regras e conduzir o indivíduo naquela perspectiva, ele vai fazer aquilo que você quiser que ele faça. Já os humanistas fenomenologistas acreditam na pessoa, acreditam que o livre-arbítrio existe. Então, livre-arbítrio é algo discutível dentro das ciências da psicologia, dentro da ciência da psicologia, em suas várias linhas de pensamento. Vamos voltar aqui um pouquinho. Para mais, os indivíduos são bons, racionais e conscientes. Tudo aí podem ser, são alvo de discussão, são alvo de questionamentos. Né? Os indivíduos são bons. Em que sentido são bons? Eles são racionais. Em que aspecto é racional? Que vai variar junto com a perspectiva de direito, que a gente viu que na Roma os escravos não eram nem considerados, né, não eram nem considerados racionais ou conscientes. Existiam, mas não podiam nem ser considerados participantes daquela cidade. Seguindo aqui essa perspectiva, trazendo já a ideia comportamentalista, principalmente por Skinner. Esse pontinho não existe não, viu, gente? Skinner, onde o ambiente trabalha como principal fator na formação da personalidade. Se o ambiente for devidamente controlado, você vai conseguir prever e você vai conseguir colocar o indivíduo executando aqueles comportamentos que desejar. Isso foi muito, muito bem visto, na verdade, pelos governos que podiam moldar na sua forma de pensamento. Se eles conseguissem moldar o conteúdo pedagógico para que as crianças acreditassem em uma determinada ideologia, essas crianças seriam elas entenderiam, seria mais ou menos assim, elas entenderiam, elas internalizariam aquelas concepções, aqueles conceitos, como se delas tivessem nascido. Comportamento pode ser controlado. Temos também outro pensador, Bandura, e ele diz que
ele dá importância aos fatores sociais e cognitivos, dando uma maior ênfase a essa natureza social. E ele ainda dizia mais: a construção da personalidade é feita conforme nós nos espelhamos no comportamento dos outros. Então, ao ver um determinado comportamento, ao ver um determinado proceder, nós moldaríamos a nossa própria personalidade em cima daquela perspectiva. Analisando de certa forma, todas essas teorias trazem um pouco da verdade. E que essa formação vai depender muito daquilo que mais se adequa ao pensador. Temos outro pensador chamado Rotter. Ele valoriza também o ambiente, mas traz o indivíduo como fator principal dentro desse ambiente. E que ideia? O indivíduo tem um ambiente social extremamente desfavorável. Ele foi criado sob violência e restrições. Dentro desse ambiente, cresceu e só visualizou situações da qual não seria um cidadão de bem, vamos dizer assim, não um cidadão de bem. No entanto, ele busca os estudos e sai daquela comunidade e vai ser uma pessoa cumpridora dos seus impostos, cumpridora das suas obrigações sociais, trabalha pelo bem da humanidade e assim sucessivamente. Então, como quer queira, quer não, ele prova dessa forma que não é só o ambiente que molda a pessoa, mas também a vontade dela dentro dessa perspectiva. A gente tem esse outro pensador, Michel, que ele defende 5 categorias cognitivas que deveriam sempre levar em conta dentro das teorias da personalidade. Então, ele diz que as competências devem ser levadas em conta, existem estratégias de codificação, que é como você percebe o mundo ao seu redor, suas expectativas, aonde eu quero chegar, os valores subjetivos de cada um e os sistemas de autorregulação. Como assim sistemas de autorregulação? Eu saber me controlar, eu saber colocar minha afetividade da maneira correta, minha agressividade da maneira correta, e assim sucessivamente. Dentro desse campo de estudo da personalidade, a gente tem fundamentos básicos que podem ser percebidos, que são as diferenças de cada pessoa, e a pessoa vista como um todo, que é um pouquinho daquela perspectiva que a Gestalt também nos traz. Dando uma retrospectiva rapidinho dentro de todas as definições, a gente tem a psicanálise, né, que o ser humano funciona através de uma economia psíquica, cadê a economia? Resultante entre as forças do id, ego e superego. A gente tem Skinner, do comportamentalismo, onde percebe que o homem é semelhante a uma máquina e é determinado pelo ambiente. Nas abordagens fenomenológica, existencial, humanística, apoia uma visão do homem como um todo e que o ser humano ele não pode ser visto de formas separadas, distintas, mas como como um conjunto muito maior e muito mais forte de tudo que viveu, de tudo que pensa, de tudo que age, de tudo que deseja. Para Carl Roger, a gente também traz, eu gosto muito de trazer a ideia dele, é que os seres humanos, ele acha que os sofrimentos que o ser humano passa são decorrentes de trazer aqui
fazer aqui o vídeo para mim. Não vai. Pronto. Roger, ele acredita que todo o sofrimento do homem, o sofrimento social dele, é decorrente de uma falta de autoconhecimento. Ele diz que nos esforçamos tanto para atender os papéis que a sociedade nos impõe, que nos esquecemos de ser nós mesmos. Então, é essa a perspectiva, é esse distanciamento do eu, segundo Roger, que provoca o sofrimento do homem. No dia que o homem conseguir ou buscar um maior autoconhecimento, ele vai sofrer muito menos, vai ser muito mais feliz e vai aproveitar muito mais as suas potencialidades. Então, o esforço que a gente faz para cumprir o papel de profissional, de cidadão e de outros mais, é o que provocaria o sofrimento na sociedade. Eu tive um aluno, eu trabalhava no colégio, e era o psicólogo do terceiro ano, né? O pessoal que estava saindo do ensino médio e buscando o vestibular. Então, a gente fazia, no começo do ano, um trabalho de orientação vocacional para diminuir a ansiedade do aluno e... Só um segundo aqui, pessoal. Tinha companhias que estavam provocando ruído na conversação. Matou o cachorro não, foi? Tá vendo você? É ela que está aqui perto para participar da aula. Vê só, eu aguento isso. Então, eu tinha esse aluno lá no terceiro ano, e a gente fazia esse trabalho de orientação vocacional, né? E tinha um aluno muito bom, um aluno muito competente. Ele passou a vida escolar dele de uma maneira exemplar. A gente tinha certeza, a tranquilidade de que ele faria aquilo que ele quisesse. Então, ele desejava ser engenheiro, mas durante o primeiro e o segundo ano dele, ele poderia escolher qualquer curso. Só que no começo do terceiro ano, ele começou a cair o rendimento dele. E a gente, né, como trabalhava no apoio pedagógico, a gente ficou preocupado. Né? E a ideia era que, como ele estava confuso na decisão, ele estava sofrendo, as notas estavam sofrendo por causa disso. Então, no decorrer dos trabalhos, nas dinâmicas que a gente apresentou, ele ficou, ele se aceitou, né? Ele disse que era homossexual, tinha esse desejo homossexual e não sabia como é que os amigos iriam entender aquele comportamento dele, como é que ele ia se relacionar de novo com as pessoas quando as pessoas soubessem que ele era um homossexual. E o engraçado, né, é que todo mundo já sabia. Ele mostrava por não namorar com ninguém, ele demonstrava, ao evitar esportes, né, mais competitivos, e para ele foi uma libertação. Que os amigos já sabiam daquela tendência dele, que ele não precisava se incomodar com isso, que ele era aceito e que era amado e querido por todo mundo. O incrível é que isso foi uma ou duas dinâmicas que a gente começou a trabalhar a ideia de se desprender, né? Até tinha uma que era grande, né? Ela não era grande porque era gorda, não, aquela coisa toda, não. Ela era grande mesmo, era uma menina alta. E ela achava que sempre que se aproximasse das pessoas, ela machucava. Ela poderia machucar essas pessoas. Então, a gente fez uma dinâmica, era um rolo, né? A gente chamava de rolo compressor. As pessoas deitavam e as outras passavam
rolando por cima delas. Ela foi resistente, ela fez, eu vou machucar, né? As pessoas não querem que isso aconteça. Então, depois que ela fez a dinâmica e a gente fez o feedback no final, ela percebeu que não machucaria quando se aproximasse de alguém. E até o final do ano, ela conseguiu se sair bem no vestibular, conseguiu arrumar um namorado. Né? É onde Roger traz essa perspectiva para a gente. Né? Onde a pessoa que fica muito presa aos papéis sociais, a esses impeditivos morais que ela mesma se impõe, é que provocariam o sofrimento do indivíduo. Ok? Voltar aqui para as nossas apresentações. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, né? Os seres humanos estão permanentemente atribuindo significado às informações que adquirem. Processo normal de viver, né? Tá em contato com o mundo e se adaptar a ele. Perspectiva singular, própria de cada um, onde a gente tem as liberdades ligeiramente diferentes e é o autoconhecimento. O eu, segundo Roger, ou autoconhecimento, é um padrão organizado e consciente de características percebidas do eu e de mim. Igualmente estão incluídos os valores e os seus atributos. Às vezes ele não me atende. Vamos falar aqui um pouquinho, dando continuidade a alguns transtornos mentais. Esse cidadão, Franco Basaglia, ele foi o idealizador na verdade, ele começou o movimento para extinguir os manicômios. Como assim? A gente tem vários aspectos para se entender a loucura. Mas deixa eu citar aqui Basaglia para a gente começar. Estou de acordo que o esquizofrênico é o esquizofrênico. Mas uma coisa é importante. Ele é um homem e tem necessidades de afeto, de dinheiro e de trabalho. É um homem total e nós devemos responder não à sua esquizofrenia, mas ao seu ser social e político. Então, Basaglia ele entendia que o doente mental, o esquizofrênico propriamente dito, não era um indigente, ele não era uma peça torta da engrenagem social. Não, ele era um ser social e é um ser político. Então, o que é ser político dentro do direito? Um ser político e social é um ser que tem seus direitos e o Estado tem suas obrigações com relação a ele. Aí é quando ele começou a fazer o trabalho de extinção dos manicômios e da inserção dos doentes mentais na sociedade como a gente conhece hoje. Loucura e normalidade. Na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre isso. Mas vamos agora sistematizar esse pensamento. Loucura e normalidade dentro de um conceito estatístico. Então, o que é ser normal? Normal é quando a maioria das pessoas tem determinado comportamento. Se algum dos integrantes não tem esse comportamento, então ele é anormal. Não está dentro dessa perspectiva estatística. No conceito normativo, que quem traz muito essa ideia da normatização é Foucault e Emily Durkheim, sociólogos, aonde ser normal é estar agindo conforme a norma. Se a norma nos diz que toda de manhã a gente tem que acordar e dar 3 pulinhos, ao sair na rua a gente tem que dar 3 pulinhos, aquele indivíduo que não faz isso é entendido como um anormal. Outros percebem o louco e aquele que está fora, que é a mesma ideia de normal e de anormal,
a gente pode trazer pelo marginal. Marginal é aquele que está à margem da sociedade, é aquele que está destoando da sociedade. Mas nem sempre a loucura foi vista como algo negativo. Às vezes, em algumas épocas, a loucura era vista na perspectiva que aquele que possuía a loucura, ele enxergava a realidade de forma transcendental e única, e que era dono de um saber gigantesco. Jung, na sua ideia, ele dizia que aquele indivíduo que acessava o inconsciente coletivo e não conseguia manter o controle do que percebia, falava coisas desconexas, onde aquela ideia do visionário, do saber esotérico e transcendental. Então, ele via além do que as outras pessoas viam e não conseguia administrar essas questões, essas visões de que ele tinha no mundo. Tínhamos uma época clássica, né, onde os doentes mentais não eram vistos, nem eram tratados pelos médicos. Quem definia se a pessoa era louca ou não era a justiça, a igreja e a família. A gente tem aquele menino, aquela criança ou aquele adolescente que fugia das normas sociais da época. Então, os pais iam e faziam, eu fiz de tudo, mas esse menininho é muito estranho. Ele não quer cumprir os ritos sociais, ele se mostra muito selvagem. Às vezes era um revolucionário que não estava aceitando aquela conduta da sociedade e era visto como um louco, né? Quem diria que não, ele está falando contra o governo, ele está falando contra o império, ele está falando contra os reis. Então é um louco, isso é um louco, ele vai morrer, é um louco. E a igreja, né, quando as pessoas não aceitavam os dogmas dela, ela também dizia que o indivíduo era louco por não acreditar em Deus, não acreditar nos preceitos da igreja, e assim seguia os critérios de loucura. Ao final do século XVII, mais ou menos entre 1656, em Paris, houve o grande movimento de internação, onde foi criado o Hospital Geral. Não era propriamente um ambiente de cura, de tratamento, era um ambiente assistencial. No lugar de eu ter vários loucos circulando por dentro de Paris, eu juntei todos esses loucos num lugar só e disse que estavam num hospital. Na psicanálise, ser louco não é uma questão de natureza, então todos os princípios, assim, todas as ideias de ego, id, superego, o indivíduo possui, mas é uma questão de grau. É aquela antiga máxima, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. A psicanálise clássica, ela traz essas ideias, né? Que são distúrbios do comportamento, das ideias ou dos sentimentos. Esse leque, hoje, já está muito, muito mais abrangente, mas a ideia obsessiva é aquela frequência exagerada em determinado comportamento. A fóbica, o medo, só que não é um medo natural, é um medo paralisante, é aquele medo, pronto, feito o que a gente tem comum, agorafobia. O indivíduo ele não sai de casa, porque o ambiente, as pessoas, a sociedade, ele tem medo. Essa ideia paralisante era fobia. Histeria era um descontrole exagerado das próprias emoções. Freud percebeu, né, na verdade, Freud estudava muito isso em mulheres, porque, na verdade, na época, eram as pessoas que
poderia tratar, e as neuroses traumáticas, passou por uma situação perigosa e provocava a perturbação. O indivíduo era normal, com todo comportamento aceito pela sociedade, mas passava por uma situação traumática e começava a desenvolver esses comportamentos, mania de perseguição e coisas nesse sentido. Já na psicanálise clássica, ele traz a ideia da psicose como uma perturbação do indivíduo e da realidade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim. Às vezes ele volta quando quer. Então, como é que seria esse destoar da realidade? Então, seria uma falha no ego, segundo a psicanálise. Então, as psicoses, elas são uma falha no ego. O ego é aquele que vai administrar o comportamento do indivíduo baseado nos princípios das leis da natureza, na realidade. Quando ele é esquizofrênico, o ego, ele distorce a realidade. Às vezes, ao quebrar a perspectiva do indivíduo com a realidade, o indivíduo ele fica tão alheio, o esquizofrênico grave, ele fica tão alheio à realidade, que às vezes ele morre de inanição, porque não come. Ele fica preso no mundo dele ao ponto de não comer e morre de fome. O obsessivo, o distúrbio que ele tem da realidade é não saber, né, e não conseguir dosar alguns preceitos. Por exemplo, se o indivíduo está no trabalho e toda vez que ele chega, ele olha para a mesa dele e faz, alguém mexeu na minha mesa. Se alguém mexeu na minha mesa é porque estão querendo saber os meus projetos. Aí o amigo dele lá, do outro lado do balcão, se estica. Aí ele fez, tá vendo? Quer me prejudicar. Ele tá olhando para saber se eu percebi que ele... Então, essas manias de perseguição é a falha do ego, que é a má formação dele, segundo a psicanálise clássica, nas fases de desenvolvimento, lá na psicanálise. Inclusive, estou devendo ela a vocês. Não consegui postar o vídeo. Mas eu vou conseguir. Temos a paranoia, que é essa mania de perseguição. Tem a esquizofrenia, que é a quebra total da realidade. E temos a maníaca depressiva, aonde os sentimentos são muito perturbadores. Ele não consegue administrar as perspectivas do id. Então, nessa dicotomia, nessa dificuldade, ele apresenta os comportamentos maníacos. As doenças mentais não se limitam nisso. Inclusive, hoje, a gente já tem várias categorias, várias abordagens e várias denominações. Ok? Trazer aqui para vocês compartilhar mais os nossos slides. Isso aqui a gente já falou, né? Que é a perturbação da realidade, paranoia, esquizofreníaca, maníaca depressiva. Hoje, a gente tem, né, alguns transtornos, ansiedade, que quer queira, quer não, é necessário para a nossa vida, é aquela angústia necessária para gerar o movimento. A ansiedade é a saída da situação de repouso. Se você está com fome, você fica ansioso para chegar a hora do almoço, por exemplo. E ela é que vai lembrar que você precisa se alimentar. Só que ela, a um nível exacerbado, traz taquicardia, sudorese excessiva e algumas manias de perseguição. A gente tem muito falado hoje, depressão,
depressão diferente de tristeza. Na tristeza, é aquele sentimento que se faz necessário para que você possa se reorganizar psiquicamente em administrar sua energia psíquica. Você investiu o seu emocional muito em uma pessoa. Você investiu amor, carinho, atenção, e de repente aquela pessoa lhe traiu, a pessoa lhe enganou. Então você fica triste para que a mente possa fazer com que aquela energia psíquica que foi investida em uma pessoa seja distribuída para que você possa se reerguer. Então, isso é tristeza. É a reorganização, é uma redistribuição de energia emocional. Na depressão, que se parece muito com tristeza, na verdade, uma falta de energia vital. O depressivo, ele tem não só um desequilíbrio psíquico, mas também tem um desequilíbrio orgânico. O depressivo, vou voltar aqui para mim. O depressivo, ele não tem só uma tristeza, ele tem uma falta total de energia psíquica. É um sofrimento gigantesco que leva ao suicídio. Então, a ideia de depressão e a doença mental, durante a história, ela foi muito mal interpretada. Ela foi interpretada como como desorientação apenas. Né? O indivíduo ele não queria se adaptar às regras da sociedade, então ele era louco. Ele tinha uma energia exacerbada, diferente da normalidade, então também era louco. E a depressão, ela é vista como uma doença muito mais espiritual para algumas pessoas do que orgânica, do que científica. E o que é que provoca isso? O que é que eu geralmente faço como associação? Se você tem pressão alta, descobriu que é hipertenso, você foi no médico, que é hipertensão, é um desequilíbrio orgânico que faz com que a sua pressão arterial seja sempre alta, correndo o risco de rompimento de vasos. Então, o que é que você faz? Se seu organismo não consegue produzir os nutrientes, ou os hormônios, ou os compostos químicos necessários para controlar a pressão, você vai ter que ter uma reposição desses componentes. Você toma seu remédio de pressão e a pressão sempre 12/8. Se você tem um distúrbio orgânico no fígado, você vai se tornando diabético. O fígado já não produz mais tão bem ou nem na quantidade suficiente a glicose. Você procura um médico e o médico começa a lhe dar reposição de insulina. O que é que acontece? Você vai, quando você passa por uma pressão alta, com a hipertensão, quando você passa por uma diabetes, dificilmente você consegue reverter esse quadro e pressão, diabetes se curar. Difícil hoje em dia. A ciência ainda não alcançou isso. O transtorno mental é uma deficiência também bioquímica no cérebro. Então, algumas células não conseguem captar tão bem algumas substâncias ou não conseguem produzir em quantidade suficiente essas substâncias, que podem ser decorrentes de vários fatores. Podem ser fatores genéticos, podem ser decorrentes do estresse no trabalho. Então, há um desequilíbrio orgânico no órgão chamado cérebro, aonde você precisa de uma ajuda bioquímica. Você vai para o psiquiatra. O psiquiatra ele começa a controlar ou
a melhorar os seus níveis hormonais. Para quem vai para o psiquiatra, ou quem já foi, talvez ele se soe estranho quando ele chega para você e faz: olha, eu vou dar esse remedinho aqui, eu vou receitar esse remédio aqui para você, e vamos ver, né? Vou testar esse remedinho aqui para você para saber se esse remedinho dá certo. Aí o cara faz: caramba, velho, eu o doente mental não, né? Mas eu com problema psicológico, já tô achando que sou doente mental. E o médico vai fazer experiência comigo. Oxe, não volto para esse desgraçado mais nunca. Mas o que que acontece? Cada indivíduo é um mundo. Cada química, inclusive, ó, na hipertensão, há aquela ideia, né? Bomba só de potássio é mais conhecida. No fígado, você sabe que o hormônio é a insulina, mas no cérebro são várias circunstâncias. Às vezes você consegue produzir a serotonina, mas às vezes você não consegue captar. E o inverso pode ser verdadeiro. Então, ele vai trazendo os fármacos e você é que vai dizendo a ele, ó, tô bem, tô bem, tô bem. O que é que complica um tratamento nesse nível? É você tomar a medicação, primeiro, achar que vai ficar viciado. Você não vai ficar viciado se cumprir as determinações do médico, como qualquer outro remédio. Você vai ficar bom. E ainda tem a vantagem. O cérebro, ele pode se reorganizar. Ele pode entender e pode reaprender a produzir a química ideal para o seu bom funcionamento. Então, ele vai dar um tempo, você tomando o remédio, depois ele vai fazer o desmame, e aí ele vai conseguindo, o cérebro vai começando a trabalhar sozinho, produzindo sozinho, captando sozinho, e assim sucessivamente. O que é que, mudando, né, de distúrbio mental? A esquizofrenia. O esquizofrênico, ele pode fazer uso de medicamento e pode ter uma vida normal. Grandes artistas, por exemplo, eles têm períodos de depressão, né? E às vezes um nível de esquizofrenia leve. A esquizofrenia leve e bem controlada, ela traz um poder de criatividade muito grande. Então, os grandes artistas, você pega um Da Vinci, ele era esquizofrênico. Ele tinha dificuldade em manter relações permanentes, mas foi um gênio fantástico. Então, o que é que entra no nosso mundo, né? No mundo do direito? É o esquizofrênico cometendo crime. Crime roubar? Não. Geralmente é uma agressão. A gente trouxe um exemplo em sala de aula de um louco, né, que foi visto com um facão na mão, todo ensanguentado, na outra mão a cabeça de um cachorro, dizendo que era o salvador do mundo, porque tinha acabado de matar Satanás. Então, na loucura dele, ele realmente tinha salvo a humanidade. Mas aí fez, não, ele cometeu, né, aqueles maus tratos com animais, ele deve ser preso. Aí, aonde é que entra o direito? Se ele não é dono de sua vontade, a gente tem, lembra daquelas todas as outras teorias psicológicas que a gente viu, psicanálise que não acredita no livre-arbítrio, fenomenológica que acredita no livre-arbítrio, e a vontade dentro do Código Penal é um fator primordial na defesa ou na acusação. Então, é o princípio da vontade que vai agravar a pena ou vai extinguir a punibilidade. Se eu conseguir provar que o meu cliente ele tem distúrbios mentais, como é que eu vou entrar na cabeça do cidadão para saber? Existem testes que são capazes disso. Temos um teste de personalidade excelente, chamado de Rorschach, que é as manchas de tinta, onde o indivíduo, ao ver aquelas manchas de tinta, ele coloca suas impressões dentro dela, escreve, e o profissional ele vai e analisa aquelas expressões, aqueles relatos, e daí traça a personalidade do indivíduo. Inclusive, em alguns testes, em alguns resultados,
ele consegue mostrar traços de psicopatia e de esquizofrenia que o indivíduo ainda nem foi capaz de manifestar. Se ele tem o seu temperamento e tem algum distúrbio neuroquímico de forma genética, mas a sociedade em que ele viveu, o ambiente em que ele foi criado, ele conseguiu superar aquelas dificuldades, vive de forma normal dentro da sociedade. No teste de Rorschach, ele pode identificar aqueles traços de personalidade do qual você viveria muito bem se não escolhesse determinadas profissões. Por exemplo, o indivíduo ele tem um traço de personalidade onde a agressividade dele é muito alta. Então, esse cidadão ele não pode trabalhar com arma de fogo, ele não pode trabalhar com máquinas muito pesadas, mas pode ser um grande cirurgião. Porque essa frieza vai dar a ele a habilidade e o manuseio de forma mais consciente e mais concreta. Ele vai conseguir ter em mente, de forma mais clara, as, as, as ações, as atribuições, os procedimentos que deve cumprir, né, durante aquela cirurgia ou durante o tratamento do indivíduo. A gente tem doenças mentais que são somatizações, que é a somatização. Toda tensão psíquica, ela deve ser descarregada de alguma forma. Se eu estiver muito contente, eu vou e danço. Descarreguei minha energia, minha tensão psíquica daquela forma. Eu tive um problema no trabalho, discuti com o chefe, muito complicado o dia, e aquela energia psíquica, pronto, eu não posso falar nada no meu trabalho, porque senão claramente serei despedido. Aquela bomba de energia psíquica que foi construída naquele momento, ela vai descarregar no órgão mais fraco que você tem no organismo. Como? A mente controla o corpo do mesmo jeito que o corpo controla a mente. Se eu tenho uma descarga de energia psíquica muito forte e eu não descarrego aquela tensão, aí vem, ou eu tenho muita raiva, parto para cima do meu chefe, bato nele, agressão, ou eu guardo aquela energia psíquica, não falo com ninguém, não descarrego com ninguém, não saio para desopilar. Então, o órgão mais fraco que você tiver no organismo, aquela bomba vai explodir. Começa pelo estômago, pode ser coração, pode ser vasos sanguíneos. Então, a energia psíquica gerada vai ser descarregada em algum momento. Isso se chama somatização. Quando eu tenho uma descarga de energia psíquica e essa descarga vai para algum órgão do corpo. Deixa eu voltar lá. Compartilho com vocês. Depressão, esquizofrenia, transtornos alimentares, que a gente tem muito em voga hoje em dia, né? Augusto Cury, ele traz um livro muito interessante, né? A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. O estresse pós-traumático, que é uma doença mental que hoje praticamente entrou em moda, que é um perigo, né? A gente achar isso, achar que isso é moda, ou tive um dia ruim e estou estressado, esse estresse me traumatizou. Somatização, a gente acabou de colocar. Transtorno afetivo bipolar, onde eu tenho emoções fortes e intensas em momentos distintos e não rotineiros. Então, o que é a personalidade? O que é a personalidade? Se a personalidade é algo constante do meu comportamento, o que é o transtorno afetivo bipolar? Eu vou passar períodos de minha vida produtivo, inteligentíssimo, trabalhando, criativo, e vou ter períodos
praticamente idênticos, aonde minha energia mental vai chegar a um nível baixíssimo. Então, um dia o cara está contente, animado, pulando, saltitando, passa uma semana, 2 semanas, 3 meses, na máxima da euforia, e vai passar mais 6 meses isolado, deprimido, triste, desgostoso do mundo, não vai conseguir produzir do jeito que produzia. Esse descontrole, esse desequilíbrio bioquímico pode ser equilibrado com só medicação. A gente vê isso muito, geralmente, em situações de separação de casal. Então, o indivíduo, ele passa por situações estressantes, né? Ou convive com a pessoa e depois do dia a dia, do estresse ou traumas, o indivíduo passou por uma situação complicada, por exemplo, a pessoa viveu até bem, normal, passou a vida todinha normal, né, dentro daqueles princípios do que é normalidade, casou, teve filhos, viveu com seus filhos, os filhos cresceram e saíram de casa. Aí é onde vem a situação. A pessoa se esforçou a vida todinha, porque aquela necessidade dela de conviver em sociedade era muito grande. E agora ela perdeu o significado, porque o grupamento social que ela tinha não existe mais. Os filhos cresceram e foram embora. Ou ela se reinventa, ou ela cai em depressão. A gente tem casos registrados dentro da ciência de que pessoas com 40, 45 anos sofrem de graves perturbações esquizofrênicas. Então, quem não chegou na idade ainda, vá se cuidando, que a idade chega. E você só vai saber quando chegar na hora. Tá ok? Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa. Compartilhar aqui com vocês. Afetivo bipolar, obsessivo compulsivo, aquela mania de limpeza, que geralmente o pessoal diz que Roberto Carlos tem, né? Tudo branco, ou pode ser outra mania, é o obsessivo compulsivo. E eu encerrando essa apresentação aqui, quero trazer outras para vocês, que também é interessante, principalmente para a nossa área. Violência e agressividade. É interessante, primeiro, a gente conseguir diferenciar o que é uma coisa da outra. A agressividade é pulsão de vida e pulsão de morte. Então, é algo necessário. Você ser agressivo no trabalho, hoje em dia, um bom empreendedor, um bom empresário, você vai sempre ouvir como característica. Não, você tem que ser agressivo nas suas propostas, no que você deseja. É necessário para a sobrevivência. Não adianta, você nunca vai ser sempre bonzinho, você vai ter situações em que você vai perder a cabeça, vai ser um pouquinho rude. Não é porque você é violento, mas é porque faz parte da natureza humana. E ainda bem que temos um pouco de agressividade, porque é ela que nos permite superar superar as dificuldades, né? E enfrentar e buscar novos desafios. Já a violência é o uso desejado da agressividade com fins destrutivos. Qual a relação? Por que disso? Porque o esquizofrênico, o doente mental, vamos dizer, ele é agressivo, mas a agressividade dele é muito mais um instinto de defesa do que de ataque. O violento, não. Ele faz de propósito. Ele sabe que vai machucar e mesmo assim ele machuca. Elas pode ser voluntária, isso pesa no direito, racional e consciente. Ela pode ser involuntária e irracional. Ó, eu entrei em choque. Uso desejado da agressividade.
A violência ela pode ser involuntária e racional. Eita. Para ela ser involuntária, eu tenho uma rotina de violência. Eu sou constantemente violento. Então, isso entra no meu mundo psíquico como uma forma de funcionar. Ele perdeu a consciência de que era violento? Não. Ele só não consegue mais se controlar, mesmo que queira. Violência. Comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto. Nega-se a autonomia, integridade física ou psicológica, e mesmo a vida de outro. Eu vou limitar a autonomia, a integridade física, a integridade psicológica ou mesmo a vida. Esse conceito de negar a autonomia psicológica de alguém, a gente já encontra hoje na Lei Maria da Penha, que é a violência psicológica. É visto também como uso excessivo da força, além do necessário ou esperado. Deriva do latim, violentia, que por sua vez é amplo, onde fala sobre vis, força, vigor, e assim sucessivamente. A violência parte da falta da lei, do rompimento do pacto social, sua legitimação pelo poder público e pelos cidadãos. Aí a gente vê, policiais também podem ser violentos? Podem. Como tem outras categorias que também podem ser. Só que a mais que a gente vê com certa frequência é essa ideia da agressão policial. Modalidades de violência. A violência pode estar na família. Nessa perspectiva, ele traz o sistema patriarcal, que é o que a gente vive hoje no Brasil, como uma forma de repressão, como uma forma de limitação. Então, homem pode fazer, mulher não pode. Hoje está muito mais permissivo, vamos dizer assim. Mas a violência dentro da família é muito forte ainda. Até porque o estupro de crianças e adolescentes é feito principalmente pelo seu principal cuidador. Às vezes não é nem o principal cuidador, mas aquele membro da família, aquele membro próximo, né? Ele coloca também como uma forma de violência o afastamento afetivo, né? Então, menino, o pai não pode dar beijo no filho, pode beijar a filha, mas menino não se beija. Então, já para não evitar esse contato afetivo, às vezes até em alguns casos na justiça de agressão ou de estupro, o pai dizia, né, na frente do juiz: não, excelência, a filha é minha. Se eu como a mãe, eu como a filha. A filha não é minha? Eu faço com ela o que eu quiser. Teve esse relato já em alguns júris. A violência doméstica, que a gente traz aqui os estupros e as agressões. A violência na escola, que pode ser um aspecto só ideológico, onde a gente faz a predominância de ideologias, menosprezando as outras, que no país, na última década, a gente teve isso muito alterado, muito modificado, onde a gente começa a trabalhar dentro das escolas a ideia dos grupos vulneráveis, né, e dentro das instituições, de uma maneira geral. Discriminação contra os mais pobres, né? E os com mais dificuldade de aprendizagem. A gente traz o bullying, também nesse aspecto. Conteúdos que não permitem a reflexão e o pensamento criativo. Então, quando eu tenho uma escola tradicional, aonde o professor se acha dono da verdade, e nesse achar, ele impede o crescimento impede o crescimento do indivíduo, isso é violência. Vou voltar aqui rapidinho para vocês.
Quando eu trabalhava ainda na escola, a gente tinha um aluno que era bom em muitas disciplinas, mas a disciplina de matemática, o menino não suportava. Era agressivo, foi colocado várias vezes fora da sala de aula. E a gente começou a trabalhar para tentar entender. O pai, né, gostava do filho, mas não admitia que ele fosse contra a professor, que ele não ensinava isso ao filho. Então, o que é que aconteceu? A gente chamou o pai para conversar e o pai fez: tá certo. Quer dizer que ele está afrontando o professor de matemática. Certo. Pois ele vai me ver, ele vai se ver comigo. Se preocupe não, professor. Comigo, né? Se preocupe não, professor. Amanhã ele vai chegar aqui tão quebrado que ele não vai ter nem condições de olhar para o professor. Aí ficamos preocupados com essa ideia. Primeiro conversamos com o professor, com o pai. Depois trouxemos o professor. E o professor também escrachou. Olha, seu filho, ele fica abusando na sala de aula, não presta atenção, eu trago as questões e ele não tá nem aí. Já botei ele para fora de sala porque ele fica perturbando. Aí a gente, ótimo, ouviu o pai, trouxe a ideia para o pai, trouxe a ideia do professor, agora vamos ouvir o aluno. E eu fiz: pai, vou pedir que você se controle, se acalme, porque o senhor ouviu o que o professor disse. Agora vamos ouvir o que o seu filho tem para dizer. O rapaz chegou, o rapaz impecável, né? Fardamento impecável, postura altiva, passos firmes, sentou, fiz: olha, nós viemos aqui conversar com você, porque a gente está sentindo que suas notas na disciplina de matemática têm diminuído, e a gente queria saber de você o que é que está acontecendo na escola para que você não tenha tanto aproveitamento assim com matemática como está tendo com outras disciplinas. O que foi que ele fez? Aí ele fez: professor, olha, eu gosto de todas as disciplinas, inclusive matemática. Agora, o professor fulano de tal, porque na época a gente dividia, tinha duas, era álgebra e geometria. E a gente não disse qual era o professor que ele estava tendo dificuldade, porque quando juntava as notas, ele conseguia se equilibrar. Aí fica: porque professor fulano de tal, às vezes eu trago uma pergunta e ele não me responde. E o que ele coloca no quadro eu já sei. Mas ele não me dá minhas notas suficientes. E quando ele manda aquelas questões muito simples, eu não faço. Porque eu já faço de cabeça e ele duvida de mim. Ele acha que eu sou mentiroso. Porque quando ele me pergunta e eu respondo de cabeça, ele acha que eu estou mentindo. Mas ele pede para você fazer os cálculos. Pede, mas eu não faço porque ele me chamou de mentiroso. Aí a gente chegou, liberou o pai, liberou a aluna. Falei: pai, amanhã você tem condição de vir aqui? Falei: tenho. Chamei o professor. Falei: professor, olha, vamos fazer um teste com fulano de tal? O senhor traz algumas questões, desafio. O senhor eleva um pouco o nível da aula, 5 minutinhos, 10 minutinhos, num assunto específico. E traz as questões desafio, para a gente ver como é que o aluno se comporta. Aí ele fez: tá certo. Quando o professor começou a perceber que aquele aluno, na verdade, era de um potencial maior, a própria postura do professor alterou. E o acordo que a gente fez com o aluno é que ele, durante uma semana, ele pudesse prestar atenção naquilo que o professor estivesse dizendo. Era a única coisa que a gente pedia que ele fizesse. Ficasse calado. Não brincasse, não aperreasse. Se ele não quisesse prestar atenção, ele jogava a mente no horizonte. Então, o pouco da atenção
que o professor deu ao aluno, conseguiu cativá-lo, e a gente teve uma das melhores parcerias, que antes de sair do colégio, o aluno foi, por um bom tempo, monitor do professor em outros anos. Então, essa violência de limitação que a escola traz, essa ideia do tradicionalismo, inclusive a gente tinha outros professores também, um professor de matemática que ele bateu no peito e disse, entre o conhecimento e o aluno existe eu. Como que o aluno não iria aprender se ele não tivesse na sala de aula. Ainda bem que fomos convincentes com a direção da escola e conseguimos trocar o professor. Trouxemos outro que veio com várias ideias de robótica e outras ideias que foram excelentes, tanto para os professores, tanto para o professor, porque cresceu como pessoa, utilizou aquilo em mestrado e outras coisas mais, para os alunos e para a escola, que começou a ganhar um certo destaque. Voltando aqui às nossas apresentações, deixa eu ver se eu me lembro mais de alguma coisa, se eu esqueci de alguma coisa. Na escola, alguns tipos de violência, o bullying, a doméstica. Essas duas perspectivas de violência, né, que eu trago aqui, violência na rua. A gente tem uma violência branca, tem uma violência vermelha. Violência branca. Violência branca provocada por aqueles de colarinho branco. É um tipo de violência, uma das mais agressivas e nocivas da sociedade. Porque a gente não consegue enxergar toda a amplitude que ela abrange. Um desvio de verba no sistema de saúde vai provocar várias mortes, porque as pessoas não têm material, porque não tem o equipamento adequado. Então, a gente acredita que a violência vermelha é a violência mais prejudicial da sociedade. Porque a violência do assassinato, é aquela violência da agressão, na verdade é aquela violência mais próxima que a gente consegue enxergar mais fácil. E a já do colarinho branco precisa de um conhecimento político e social muito maior, o indivíduo se inteirar como cidadão da sociedade, para que ela seja vista, né, e cobrada por esses cidadãos mais conscientes. Marginalizadas, né, que traz aqui a ideia da questão, já falou um pouquinho sobre isso, né, pessoas marginalizadas são aquelas que estão à margem do mundo. O capitalismo, por si só, ele traz a ideia do consumo, então eu sou o que eu tenho, então quanto mais eu tenho, mais eu acredito que sou, e quando o indivíduo, às vezes, ele vai provocar, vai provocar, vai roubar, né? Às vezes, principalmente adolescente, ele vai para ser visto. Então, ele não vai roubar o dinheiro para poder se alimentar, ele vai roubar o sapato para poder ir para o baile, mostrar que tem um sapato bom. Temos, nessa perspectiva da violência na rua, as drogas. A gente tanto fala de drogas lícitas e ilícitas nesse contexto, porque as drogas lícitas geralmente levam a drogas ilícitas. Quando a gente usa drogas lícitas e perde o controle em cima delas, o organismo tende, naturalmente, a buscar algo sempre mais forte que satisfaça as necessidades, aquela necessidade de prazer, aquela necessidade de ser inserido. A gente vê em alguns momentos de que um cidadão passa o dia todinho trabalhando, carregando água, para no final do dia pegar aquele cigarrinho de maconha e dizer, não, eu quero botar na mente. Quer dizer, aquela vida miserável que ele tem, ele busca uma fuga daquela vida através das drogas ilícitas. Esse é o pensamento hoje, né, ainda muito forte dentro da nossa sociedade. Esse processo de uso de drogas, né? Temos uns projetos em Pernambuco
onde entende que o uso das drogas é um processo de autodestruição e que o indivíduo precisa de ajuda para poder sair desse contexto. Temos um projeto no governo de Pernambuco chamado Projeto Atitude, onde aqueles que são usuários de drogas e estão sendo ameaçados são tirados das ruas. Então, o índice de homicídios desses indivíduos é menor, eles passam mais tempo para poder falecerem, né? Porque estão guardados pelo Estado. E como forma de preencher um vazio afetivo. Essa ideia de que eu vou fumar meu cigarrinho para tentar relaxar do meu dia cansativo, do meu dia sem perspectiva. A falta de perspectiva de futuro do adolescente, da criança, leva isso com muita facilidade à utilização das drogas, porque como ele não tem perspectiva do futuro, ele não sabe o que esperar, ele não sabe como alcançar um futuro, então ele se volta e foge dessa realidade. A gente foge um pouco dessa realidade assistindo filme, né? Nossa cervejinha, às vezes, de final de semana, é justamente para isso, para fugir do mundo e dessa realidade tão pesada. A gente pode trazer hoje a ideia dessa pandemia mundial. A gente só teve algo semelhante em 1800, com a gripe espanhola. No Brasil, tivemos 35 mil mortos na gripe espanhola, né? Então, você veja aí, 1800, depois desse tempo todo, temos algo parecido com o Covid-19. É um processo de reinvento, a pessoa se reinventar, porque a gente tem o isolamento, tem o medo, e por aí vai. Violência e criminalidade, né? A gente tem o transgressor dentro da lei, infrator, delinquente. Ele não tem um projeto de vida, mas tem um projeto de morte. Busca, o projeto de vida dele é buscar morte. Então, você, quem assistiu o filme Cidade de Deus viu isso de forma bem clara, onde fazia parte fazia parte daquela comunidade crescer, ser violento, virar aviãozinho, possuir uma arma, matar o chefe para tomar o lugar dele. Então, é uma rotina cansativa, é uma rotina que, na verdade, o projeto de vida dele é aquele. Então, eu estou ali para vivenciar aquilo. Eu não vou conseguir viajar para Miami, não vou conseguir conhecer o país, mas se eu for aviãozinho, eu tenho dinheiro. E se eu vou abrir minha própria boca, o sonho de progresso profissional em favelas bem mais difíceis e assim, principalmente onde o Estado não entra, porque aonde o Estado não entra, outras forças assumem o controle. Isso tem que ser muito, muito forte. Por isso que a nossa legislação, a nossa Constituição traz a ideia de justiça social. É um conceito novo, onde o Estado tem que se preocupar e cuidar de todos os seus entes, trazendo inclusive a perspectiva de futuro, trazendo a educação básica e a educação profissional. Os cursos de graduação, as universidades federais estão sempre dentro desse contexto. Ok? A gente tem a violência política, que não é política Lula versus Bolsonaro, não, gente, por favor. Né? A gente traz outra perspectiva, que um bom pensador disso é o nosso amigo aqui, ó, Maquiavel. Tivemos a violência cultural, né, que era todo o processo de colonização, violência política, onde Maquiavel
coloca no Príncipe, no livro O Príncipe, que o governante, né, foi também um pensador que inseriu a concepção de Estado como uma nação, coisa nesse sentido. Então, Maquiavel foi o primeiro a chamar de Estado. Então, o conceito não, Estado de direito, a ideia de Estado foi o nosso amigo Maquiavel que trouxe para a gente. A gente tem a violência psicológica, que já está dentro do nosso ordenamento jurídico, violência física propriamente dita, e a violência familiar, também já abordada no nosso ordenamento jurídico em várias legislações. Legislação da criança e do adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Então, tudo isso a gente já traz para o nosso contexto, as nossas leituras. Falamos já um pouquinho sobre isso, neuroses, psicoses, os psicopatas, os sociopatas. Falamos de neuroses e psicoses, né? Psicopatas a gente não falou. Mas o que seria o psicopata dentro da psicanálise? Tem uma quebra da realidade. O esquizofrênico, ele tem uma ruptura com a realidade. Já o psicopata, ele falta em sua psique algo importante para o desenvolvimento cognitivo ou o desenvolvimento das habilidades sociais, que é a angústia. O indivíduo, ele não tem bem formado o superego. O superego dele é falho. O superego dele reconhece os ordenamentos culturais e sociais, mas não provoca pressão no ego para que o que é errado não aconteça. Ele conhece as leis, conhece as regras e mesmo assim não as obedece, não provoca pressão em cima do ego. Então só o id é que se satisfaz. Alguns pensadores entendem que isso é na formação do complexo de Édipo. A criança consegue desenvolver a psicopatia, ou não é desenvolver, né? Ela se estabelece, porque não é a vontade do indivíduo, se estabelece até os 5, 12 anos de idade. E é a falta de angústia. Então, o que é que o psicopata busca? Ele busca a angústia dos outros para satisfazer uma necessidade que ele não tem. Como ele não sente angústia, ele busca fazer com que os outros sofram para satisfazer a própria angústia. Vivenciar aquela angústia. Lacan dizia que a angústia é estruturante. Então, às vezes, eu preciso me angustiar para eu sair da inércia e seguir em frente. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci de mais algo. Transtorno de ansiedade. Compartilhar aqui com vocês nossos próximos. Transtorno de ansiedade. Transtornos decorrentes do trabalho. Não necessariamente do trabalho em si, mas da sociedade, ou como hoje está acontecendo, né, com várias instabilidades sociais. Então, no transtorno de ansiedade, a ideia que a pessoa tem é aquela expectativa sempre que o pior vai acontecer. Ele está sempre sofrendo uma tensão, está sempre irritado, porque ele não consegue se controlar, né? Não consegue relaxar, está sempre nervoso, ele tem dificuldade de se concentrar, geralmente tem distúrbios do sono. Distúrbio do sono. Ele deveria estar dormindo nas horas que ele deveria estar dormindo, ele está acordado. Nas horas que ele deveria estar acordado, ele está dormindo. No lugar de dormir de noite, dorme de dia. Então, a insônia vai provocar nele uma sonolência diurna.
pode ser um indício de transtorno de ansiedade. Às vezes um ataque cardíaco, às vezes uma sudorese. Isso é ansiedade, que hoje é confundido por algumas pessoas com estresse pós-traumático. Então, qual é a diferença de estresse pós-traumático para um transtorno de ansiedade? O trauma. Se eu não passei por uma situação traumática, eu não posso ter estresse pós-traumático. Eu posso ter transtorno de ansiedade. É um ciclo vicioso que, quanto mais eu penso no pior, mais tensão eu tenho, mais dificuldade de relaxar eu também tenho. Então, eu não consigo relaxar porque eu estou sempre pensando no pior, e isso aí vai aumentando. Até quando o organismo se descontrola e provoca, dispara os gatilhos físicos, que são a palpitação, realmente dá uma impressão de que o coração vai explodir do peito. É uma sensação que você não consegue controlar, né? Tanta força dentro do peito. Sudorese, também das sensações muito comum em quem sofre transtorno de ansiedade é a desorientação. A pessoa fica se sente totalmente desorientado. Transtorno, que a gente pode, qual é o nosso próxima colocação? Transtorno do estresse pós-traumático. Repetição das sensações que foram vivenciadas durante um fato traumático. Acidente de carro, um assalto, onde a pessoa foi agredida. No estresse pós-traumático, o interessante é que é uma lembrança corporal da situação perigosa. Mesmo que a mente não esteja totalmente voltada para o estresse, ou melhor, para a situação, você realmente não vai, vamos dizer assim, você não vai vivenciar de forma consciente a situação que passou. Você não vai estar lembrando todo o tempo de que teve um acidente de carro, você não vai estar lembrando todo o tempo de que foi agredido. Mas o que é que acontece em alguns casos de estresse pós-traumático? Naquela mesma hora aonde você vivenciou a situação difícil, o organismo reage como se estivesse vivenciando naquele momento de novo. Você pode estar com a mente voltada para outra coisa, estiver assistindo a um filme, junto com a família ou com os amigos, e naquele momento, naquela hora específica, você vai vivenciar, o seu corpo começa a liberar a mesma quantidade de adrenalina do fato que provocou a agressão, o sofrimento. Então, no transtorno pós-traumático, o corpo é que lembra da situação vivenciada. O corpo é que sofre. Então, o que é que acontece com a mente? A mente consciente não entende, não consegue perceber qual é o risco, não consegue olhar ao redor dela e ver por que tanta adrenalina está sendo derramada na corrente sanguínea. A pessoa se sente fraca, porque há um dispêndio de energia muito grande, né? Ela não consegue controlar o próprio corpo, é como se o corpo fosse uma entidade diferente da mente, desconectada, por assim dizer. O indivíduo, ele tem uma sensibilidade maior em situações de risco, então qualquer situação que possa levar a um risco, o menor que seja o desequilíbrio, a saída da homeostase, a saída do conforto e do equilíbrio, pode provocar no indivíduo que tem estresse pós-traumático reações totalmente distoantes, totalmente máximas, vamos dizer assim. Há um receio, né, em não atender as expectativas, porque ele não está reconhecendo
o próprio corpo, ele não conhece mais as limitações do corpo, ele não conhece mais como o corpo dele vai reagir a determinada situação. É como se fosse um ente diferente. E a perca da discriminação. Então, ele não consegue perceber o que um pequeno momento de estresse e um grande momento de estresse. Então, todas as sensações negativas são potencializadas. Depressão, a gente conseguiu falar um pouquinho já sobre ela, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não pode ser confundido com tristeza, há uma falta de vitalidade. Em casos crônicos, levam ao suicídio. O interessante, o interessante da depressão não, desculpem, o suicídio, quando ele está tomando medicamento, então o indivíduo sofre de depressão, né? Geralmente aquele que sofre de depressão, ele quer acabar com o sofrimento, ele não é nem corajoso e não é covarde, ele só quer acabar o sofrimento dele, e quando ele toma o medicamento e melhora, é quando ele consegue um pouco mais de energia, e o que é que ele faz? Ele usa essa energia para tirar a própria vida. É uma situação muito, muito, muito triste. Atendendo um paciente que tentou suicídio, né? Mais de uma vez, em rápidas sessões, era uma pessoa narcisista, né? Gostava do corpo, né? De exibir o corpo, não de forma pejorativa, mas como um atleta mesmo, e se viu casado, né? Se viu com a rotina dele alterada, os seus treinos, e aquela família que ele construiu, na verdade, afastava ele do próprio objetivo. Ele deixou de ser ele mesmo, ele deixou de buscar, né, satisfação dele mesmo, e a família gostava do companheiro, e as duas famílias, né, se davam muito bem, mas aquela vida não era a vida que ele queria. Era uma vida falsa para ele. E ele não via como sair daquela vida. Então, a única alternativa, depois de muitos anos de sofrimento, foi tentar o suicídio. Não chegou a concretizar, né, porque o companheiro foi rápido no socorro, mas eu fiquei sabendo com o tempo de que houve outras tentativas, e até ela tomar consciência de que aquela vida realmente não é a dela, nem a vida que ela quer, ele vai continuar tendo esse comportamento. Então, a depressão que ela vivencia não é só um desequilíbrio orgânico, né? Também é um desequilíbrio psíquico, psicológico, que tem que ser acompanhado tanto com medicação como com psicoterapia. Ok? Pessoal, o conteúdo que eu tinha para hoje, né? Eu acho que concluí ele, e queria saber de vocês se tem alguma colocação, alguma pergunta, alguma pontuação, alguma coisa que precisa ser melhor explicada, para a gente poder dar continuidade aos nossos trabalhos. Ok? Fico aguardando as colocações, as perguntas de vocês e sucessivamente. Não tem não. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu não estava. Carlos teve que me ajudar, porque o link não está aparecendo para mim. Eu vou rever toda essa aula, tá certo? Porque eu peguei no finalzinho. Certo? Eu vou dar uma revisada nela, aí depois eu lhe digo. Viu? Me Tá desculpa, ok. eu não consegui entrar no horário, eu vim para a sessão no livro.
E pelo celular eu não gosto, eu gosto de fazer pelo computador. Tá ok. Tá O que eu ótimo. peguei já deu uma assimilada. Tá ok. Tá ótimo. Obrigado por ter vindo, né? Obrigado por ter vindo. Estava tentando entrar. Eu aqui esperando. Minha gente, vocês querem assistir? Fala aí. Onde tá? Pior que também hoje eu não dei nem um intervalozinho, né? De retornar, dar um feedback no meio do caminho. Mas foi bom que foi direto, professor, sem parar. É, né? Tá certo. Mais alguém? Estão assanhados hoje. Eu acho que é porque o povo não sabe ativar o microfone, professor. Acho que a galera deve falar lá no grupo Aí tá todo mundo mudo, WhatsApp. É aqui no lado, né? No lateral. É. Mas, galera, se alguém estiver ouvindo aí, toca na tela aí do professor, que embaixo, pelo menos no meu, embaixo aparece microfone, vídeo, essas coisas. Se circular o mouse no centro da tela, vai aparecer uma barra de ferramentas, e essa barra de ferramentas vai dar a opção, né? De desativar e ativar a câmera, o microfone, né? Participantes que estão na sala. Pois não, Sara? Boa noite, professor. Foi muito esclarecedor, né, os pontos aí que o senhor falou. E assim, eu estou participando, né, pela primeira vez, tive dificuldade nas outras aulas, mas hoje Sim. deu certo. Tá muito bom. Não tenho nenhuma pergunta. Esse processo de se reinventar, né? A gente, por muito tempo, e por não ser uma geração, né? Agora com 14, vamos dizer assim, 14, 15 anos, que já nasceu na era digital, e esse reinventar, eu acho que é o grande passo, né? É o grande início. É um desafio. É o grande desafio. Para mim é um desafio. E para nós todos, viu? Para nós todos. Do mesmo jeito que vocês, eu passo pelas mesmas dificuldades. A gente tenta também estar no sistema. Às vezes nossa internet não ajuda. Às vezes a internet de outro lugar não permite o acesso. Só permite o acesso a alguns sites específicos. Então, tudo isso são dificuldades de até a gente entender, né, que não é culpa nossa para não gerar uma ansiedade desnecessária. Claro. A gente sofre, né? A gente sofre. Faz Mas parte. faz parte. Faz parte. A gente, daqui a alguns dias, a gente vai se perceber o como cresceu, né? Não só como pessoa, como profissional, e nesse novo caminho, né? Que vocês estão traçando aí e escolhendo para si. Boa noite a todos do grupo. Boa noite. Até quinta, né? Até Se Deus quinta. quiser, vou chegar cedo. Prometo que eu não vou me atrasar. Eu só recebi até agora, né, 2 pessoas que entregaram os trabalhos. Quinta-feira, na disciplina de fundamentos. Eu vou até anotar aqui, que eu vou comprar um caderno. Toda pós-aula tem um exercíciozinho. Toda pós-aula? Eu vi. Mas esse é para a gente entrega por onde, professor? Professor? No meu e-mail. O meu e-mail. Isso. Eu vou postar de novo o meu e-mail. E essa semana eu trago para vocês, né, as videoaulas que estão faltando de fundamento e já começa a colocar as pontuações dentro do AVA. Semana que vem já tem que estar tudo ok nas pontuações de vocês. Não. Meu Deus, eu vou ter que passar o dia estudando. Se divertindo, estudando. Vai. É aqui, lado cachorro, menino grita, marido chama. Olha, um babado.
Você viu até que eu tive hoje, né, uma participação assim inesperada, que foi meu cachorrinho aqui, brigando não sei com quem ali no meio da rua. Foi? Então, teve. Quem gostou muito dela foi seu Jefferson. Eu, como já estou acostumada, professor, escuto isso o dia todo no meu ouvido, não teve problema. Tem razão. Você tem razão. Coisa boa. Agradeço também a compreensão, né? Que às vezes um lugar tranquilo e pacato a gente não consegue construir sempre, mas a gente chega lá. A gente se Aqui, eu tenho um esforça. aqui, ó, Roberto, lápis que soltou. Alguém entra aqui no escritório, ele lápis. Não é para ninguém entrar. Olha, pronto, já está tomando conta, tá aprendendo junto. É ele e a Ana Maria. É, né? Tá certo. Boa noite, Pessoal, professor. Boa noite. pessoal. Boa noite. Amanhã. Amanhã tem aula? Amanhã, quarta-feira, eu acredito que não, né? Amanhã é dia Que do EAD. seria, Me trocaram? que seria o acesso a vocês no sistema. Aproveitem para fazer os exercícios, né? Fazer os temas transversais do sistema, que também gera ponto, gera pontuação para a média final. Beleza. Obrigado. Ok? Boa noite. Obrigado, boa noite. Dia de saúde para amanhã. O sistema ele me dá um tempo maior para eu postar o link gravado, né? Quinta-feira tive outro problema também, eu só consegui acessar o sistema no domingo. Sexta à noite e sábado à noite eu não consegui postar o link da nossa aula gravada da quinta. Mas amanhã, bem cedo, estou acordando para ver se eu consigo antes do engarrafamento do sistema. Tá ok? Tá bom, professor. Até amanhã. Obrigado, boa noite e até outra oportunidade. Valeu, professor. Obrigado. Obrigada, boa noite. boa noite. Tchau. Tchau.